E aí, meu povo? Espero que vocês estejam bem. Mais uma quarta-feira estou aqui passando informação e conhecimento para vocês e hoje é um tema diferente, hein? Tem gente que acha que isso aqui é vagabundagem, mas não é. Isso daqui é sono. E eu falo isso para vocês porque você pode querer estudar mais, você pode querer trabalhar dobrado, você pode querer tomar café até o teu cu fazer bico. Desculpa o palavrão. Mas se você não dormir bem, não vai adiantar nada. Você nunca vai atingir o seu potencial de fato. Por quê? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o potencial do sono e o que a ciência de fato descobriu sobre sono e como ela é de fato a chave poderosíssima para que a gente tenha mais produtividade, para que a gente tenha uma memória melhor, para que a gente tenha mais criatividade, e, além de tudo, para que a gente seja uma pessoa menos estressada e menos ansiosa. E isso é um ponto importantíssimo que eu quero trazer aqui para vocês, beleza? E aí, a primeira pergunta que todo mundo fala, Cláudio, pô, mas que isso, cara? Sono, a gente sabe que a gente precisa dormir, mas por que que o sono é tão importante? Porque o sono, ele não é só um descanso. O sono, ele é uma reorganização cerebral. Eu gosto de enxergar e fazer essa analogia, que é o seguinte: o sono é como se você tivesse um carro muito sujo. Imagina um carro extremamente sujo, imundo por dentro e por fora. E quando você dorme, você está levando esse carro para o lava-jato. E esse lava-jato vai fazer uma limpeza geral nesse carro para ele poder voltar a andar novamente de um jeito pleno e de um jeito, obviamente, mais bonito. E então, assim, o teu cérebro, quando você dorme, ele vai fazer essa lavagem, essa limpeza geral daquilo que aconteceu no seu dia. Então, quando eu falo sobre essa reorganização cerebral, é porque, de fato, o teu cérebro ele recebe muita informação durante o dia e a gente precisa o quê? Botar cada coisa em cada canto, em cada lugar. Tem coisa que a gente tem que guardar, tem coisa que a gente tem que descartar, tem coisa que a gente tem que pensar. Então, assim, o nosso cérebro ele precisa desse momento. Por quê? Durante o sono que a gente consolida memórias, através do sono REM, que o sono REM é quando a gente fica, que isso é uma sigla em inglês que é Rapid Eye Movement, se eu não me engano, que o teu olho ele fica mexendo de um lado para o outro. Não vá, pelo amor de Deus, acordar a pessoa, ou não vá, pelo amor de Deus, ver se a pessoa abrir o olho dela para ver se o olho está mexendo de um lado para o outro. Não faça isso, que isso você vai acabar interrompendo o sono da pessoa. Mas o seu olho, ele fica mexendo de um lado para o outro enquanto você está dormindo. E aí, esse momento é o momento que o seu cérebro está consolidando memórias. Além disso, a gente consolida o aprendizado e as conexões. Então, se você aprender alguma coisa hoje, comigo ou com qualquer outra pessoa, ou lendo um livro, ou o que quer que seja, e se você dormiu bem, essa memória ela vai sendo consolidada dentro da sua cabeça. E isso reforça dentro da sua cabeça um aprendizado, uma técnica nova, algo novo que você aprendeu no decorrer do seu dia. O cérebro, ele faz essa lavagem quando a gente está dormindo e a gente precisa desse sono de fato. Por quê? A privação do sono é como você tentar. Tem uma citação de um cara que ele fala que eu acho muito legal. Ah, o sono é tipo. A privação do sono é como tentar estudar com a lousa um quadro sujo. Não adianta, porque nada gruda, né? A gente vai tentar botar alguma coisa em cima e não vai grudar nada. Então, assim, o teu sono, se você não tiver, não vai filtrar, não vai segurar nada que você está recebendo de novas informações. Então, assim, eu quero falar para vocês antes das técnicas do sono de fato, vou ensinar vocês a dormir. Você fala, Cláudio, que isso? Pelo amor de Deus, me ensinar a dormir? Sim, eu vou ensinar vocês a dormir, porque tem muita gente aqui que me assiste que tem insônia, tem muita gente que me assiste que fica pregado na rede social, no celular, horas a fio de noite e não consegue dormir. Então, assim, ou às vezes a pessoa dorme e fala assim, ai, Cláudio, eu durmo, mas no dia seguinte eu acordo morto, cansado demais. Então, eu vou te ensinar como você vai fazer esse relaxamento e não se sentir tão cansado. Então, isso eu vou te ensinar hoje, tá? O que acontece dentro desses estudos aqui que eu quero falar para vocês? São somente três estudos, três ou quatro estudos. Eu não lembro se são quatro. São quatro estudos. E aí, vamos lá. O primeiro estudo é um estudo de Harvard, então, putz, velho. Se você não conhece Harvard, me desculpa, você tá no mundo da lua, então eu tenho certeza que você conhece. Os estudos de Harvard ele mostra que alunos que dormiram, tá?
antes de fazer um estudo, tiveram uma retenção de conteúdo de 40% mais. Ou seja, imagina que você tinha que ler 10 páginas, tá? As pessoas que dormiram, elas tinham 40% mais retenção. Imagina que eles conseguiram guardar muito mais páginas do livro que eles estavam lendo do que uma outra pessoa que dormiu mal. Um outro estudo muito legal da Nature, se eu não me engano, ele fala sobre a noite mal dormida, né? Somente uma noite. Se você dormir mal uma noite, isso já afeta demais a sua tomada de decisão. Se é aquela pessoa indecisa, se é a pessoa que não tem foco, você é uma pessoa que não tem autocontrole, que vai acabar fazendo um monte de cagada, ou é esse tipo de pessoa que faz um monte de cagada, muito se deve da falta de um sono de qualidade. Você acaba comendo demais, você acaba bebendo demais, você acaba tomando péssimas decisões, falando besteira para alguém que não deveria. Por quê? Porque você não dormiu e você não conseguiu melhorar o seu foco cognitivo naquele momento. Outro estudo muito bacana é sobre o Alzheimer. Quanto mais sono de qualidade você tiver, maiores são as chances de você evitar o Alzheimer. E o Alzheimer é a pior doença, para mim, do mundo. Por quê? Porque ela não tem cura. Depois que você descobre que você tem o Alzheimer, já era. É um negócio degenerativo. Ah, Cláudio, mas a diabetes não tem cura, porém tem tratamento. O Alzheimer não tem cura e o Alzheimer não tem tratamento. Tem um tratamento ou outro paliativo, mas se você me entendeu. Então, assim, eu tenho certeza de que você não quer passar por esse tipo de doença. Não sei se você conhece alguém ou tem alguém na sua família que já teve Alzheimer e partiu por causa disso, e é uma doença muito triste, que a pessoa se esquece de tudo. Então, assim, eu tenho certeza de que você não quer ter Alzheimer na sua vida, e se você não quer, recomendo você a dormir melhor. E um último estudo que eu quero trazer para vocês é sobre a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a sua capacidade do cérebro de aprender com mais facilidade. Ou seja, se você dorme mal, o seu cérebro ele fica menos plástico, ele fica menos maleável. Ou seja, tem mais dificuldade de aprender alguma coisa. Você aprende com mais dificuldade e você vai esquecer muito mais as coisas se você dorme mal. Já se você tem um sono de qualidade regular, você tem uma chance, uma probabilidade de ter uma retenção maior das informações que você tem. E segundo ponto, você aprende com muito mais facilidade. E isso é excelente. Depois dos 20, se eu não me engano, é dos 25 anos. Não tenho certeza porque eu não sou médico, não sou neurocientista e tal. Eu sou só um entusiasta que eu gosto de estudar sobre. Mas se eu não me engano, é depois dos 25 anos, as nossas janelas da neuroplasticidade, elas se fecham. Então a gente precisa abri-las para a gente poder aprender coisas, para a gente desenvolver técnicas, para a gente gravar algum tipo de atividade. Então por isso que as pessoas falam assim: nossa, é muito mais fácil um jovem aprender qualquer coisa do que uma pessoa adulta. Por isso que muita gente bota o filho pequeno para estudar idioma. Por quê? Porque é muito mais fácil. Por quê? A janela da neuroplasticidade para uma criança está aberta. Para a gente, depois, se eu não me engano, é depois dos 25. Para a gente, depois dos 25 anos, é muito difícil, porque a gente precisa seguir alguns passos para que a gente abra as janelas da neuroplasticidade para a gente poder absorver aquele conhecimento e gravar ele, tá? E aí, como eu falei lá no início do vídeo sobre ansiedade, eu tenho certeza que você que está me assistindo tem ansiedade ou já sofreu com ansiedade. Eu vou dizer com 99% de certeza de que você é uma pessoa ansiosa. Por quê? Porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, eu tenho quase certeza de que você é uma pessoa ansiosa. E muito se deve pela falta de sono. Por quê? A falta de sono te gera irritabilidade. Você fica irritado. Você fica extremamente puto no seu dia quando você dorme mal. A sua produtividade não é boa, por quê? Porque você está sempre pescando, está sempre querendo tomar café para ver se você acorda. Você é menos criativo, porque o seu cérebro não está trabalhando bem, porque ele está cansado. E ele, obviamente, envelhece muito mais rápido e abaixa a sua imunidade. Sim, se você dorme mal, você tem muitos riscos de contrair uma doença, de ter uma gripe, de ter algum tipo de problema de saúde por falta da privação de sono. E aí você fala assim: ah, Cláudio, meu Deus do céu, esse negócio de dormir muito
é coisa de maluco, eu tenho que trabalhar enquanto eles dormem, isso é doença. Isso é doença. Quem fala isso é doente. Quem fala isso tem um problema sério. Você tem que dormir enquanto eles dormem. E você tem que produzir enquanto eles produzem. Só que você tem que produzir mais e melhor. Produza pra você. Mas esse negócio de trabalhar enquanto eles dormem, isso é doença. Isso é a maior merda que alguém já te falou. E aí, às vezes, você tá se sentindo improdutivo, na verdade, você não tá improdutivo. Você tá cansado. Se você tá cansado, a melhor recomendação que eu te faço é descanse. Vá dormir. Vá descansar. Vá deitar na cama. E ao invés de ficar scrollando na rede social, vá deitar na cama e vai dormir, vai descansar, porque você precisa de descanso, você não precisa se distrair com outras coisas, tá? E aí eu quero ensinar para vocês 4 técnicas aqui, na verdade 5, tá? Eu tenho meu roteiro aqui, tô vendo aqui. Vou passar 5 técnicas para vocês poderem dormir melhor e para você diminuir o seu nível de ansiedade, para você ficar mais tranquilo, para você conseguir de fato desempenhar as coisas que você quer desempenhar, porque muitas vezes a gente não consegue desempenhar um projeto, tirar um projeto do papel, fazer uma coisa acontecer por falta de sono, por falta de vergonha na cara também, mas às vezes por falta de sono porque você não se concentra. E aí, eu vou te passar 5 passos. São bem simples, tá? Que eu quero passar para vocês é o seguinte: primeira coisa que vocês têm que fazer para você dormir melhor é você ter um horário fixo para você dormir e para você acordar. Tá? Por quê? O nosso cérebro, ele ama ritmo, ele ama hábitos, ele ama é, previsibilidade. Ou seja, se você vai dormir 10 horas da noite e você acorda às 6 horas da manhã, sempre vai chegar uma hora que você nem precisa de despertador porque você simplesmente acorda. Então, ter esse horário bem definido é muito importante, porque o teu cérebro ele já sabe que ele precisa, nesse espaço de tempo, dormir, fazer a limpeza dele e na hora de acordar, ele, opa, vamos acordar, vamos fazer todo o trabalho aqui. Então, o cérebro ele ama ritmos, ele ama padrões. Então, você precisa padronizar o seu sono para que de fato você tenha uma produtividade melhor, diminuição de ansiedade, etc e tal. Segundo ponto é você evitar a tela 1 hora antes de dormir. Isso daqui vários neurocientistas falam, vários médicos falam, e eu aqui quero falar para vocês, gente, evita. E se você não puder evitar, minha recomendação para vocês é uma só. Coloca o seu celular no modo noturno, tá? Vou mostrar a tela do meu celular para vocês. O meu celular, normalmente, no dia, ele não tá em modo noturno. Só de noite que ele fica no modo noturno. Mas ele aqui, ele fica todo cinza. Vocês podem ver que ele tá todo cinza. Por que esses botões estão cinzas? Para não me gerar o quê? A ativação de querer ficar apertando em botões, para querer ficar nervoso e querendo olhar um monte de coisa. Então, por isso que eu deixo tudo cinza, tudo meio que apático ali. Então eu vou entrar no celular, ver aquilo que realmente eu preciso ver. Então, por mais que tenha redes sociais, por mais que tenha as outras coisas ali, ele diminui essa vontade de querer apertar e ficar vendo as coisas. Então, uma dica é essa: deixar tudo cinza, ou de fato, o que que você pode fazer? Deixa no modo noturno de noite, que é uma luz quente, que aí quando você botar no modo noturno, você vai ver que a tela ela fica mais avermelhada, ela fica mais amarelada, então assim, fica um tom mais quente, e isso vai te ajudar a descansar um pouco da sua vista, tá? Terceira dica que eu vou dar para vocês é tirar a cafeína. Não é nem reduzir, é tirar a cafeína depois das 2 horas da tarde. Tá, tem gente, eu vou dar um exemplo da minha namorada. Ela bebe café, ela gosta muito de café, e ela toma café, às vezes de tarde ou de noite, e ela fala que ela dorme super bem. Tá. Se você for essa pessoa que fala, Cláudio, café não me atrapalha, eu durmo super bem bebendo café. O café, ele não vai te impedir de dormir. Mas ele vai impedir do seu cérebro fazer a limpeza. Por quê? Porque ele vai estar ativo com a cafeína. A cafeína, ela tem uma meia-vida de 6 a 8 horas. Ou seja, aquela cafeína ela fica ativa no seu cérebro, não significa que você tem que ficar acordado, que você vai ficar acordado. Mas significa que o seu cérebro ele vai ficar alerta enquanto você está dormindo. Ou seja, ele não vai fazer o trabalho que ele precisa fazer naquele tempo que ele tem, e ele vai acabar deixando de fazer um trabalho de limpeza com muita qualidade.
E aí você vai acordar no dia seguinte cansado, ou você vai ter menos concentração, menos foco, e aí você vai acabar botando culpa de, ai meu Deus do céu, eu tenho TDAH. Você não tem TDAH porra nenhuma, desculpa o palavrão. Você tem, na verdade, falta de vergonha na cara de descansar, de dormir, de fazer as coisas que precisam ser feitas. Porque hoje o mundo parece que todo mundo tem TDAH. E eu acho uma loucura isso. Eu tenho uma grande amiga que é neurocientista, ela cuida de pessoas com autismo em vários níveis e vários graus, e ela fala, Cláudio, virou uma febre, todo mundo fala que tem TDAH. E eles não sabem o quão complexo é a, o, o diagnóstico de TDAH, ou a pesquisa de TDAH para a gente ver se a pessoa tem de fato ou não. Então, assim, às vezes as pessoas falam, ah, eu tenho TDAH. Isso é a maior mentira que existe. Porque aí você tem que perguntar, ah, tem TDAH. Fez o exame? Me mostra. Deixa eu ver. Que aí sim a pessoa pode dizer. Mas fora isso, não. Então por isso que eu recomendo vocês não beber cafeína depois das 2 horas da tarde, tá bom? Quarta dica que eu dou para vocês é ter um ritual noturno. O que é um ritual noturno? Eu, Cláudio, toda vez que eu vou dormir à noite, eu tomo um banho bem quente, tá? E eu desligo, apago todas as minhas luzes. Às vezes deixo a minha luminária ligada numa luz vermelha, que é uma luz que já dá mais sono. Mas o ideal é deixar tudo escuro, sem TV ligada, sem nada. E o que que eu faço? Eu, às vezes, ligo a televisão, tomo um banho quente e vou deitar, deixo essa luminária com a lâmpada vermelha acesa e esqueço o celular. E o que que é esse ritual? Normalmente, antes de dormir, eu boto som de natureza, barulho de chuva, faço uma. Como é que fala? Não é meditação. Tem meditação também que você pode fazer, mas eu faço uma semi-meditação, tá? Eu presto atenção à minha respiração e faço uma oração, uma gratidão do que aconteceu no meu dia e pronto. Eu quero falar uma coisa rápida para vocês sobre banho quente, que é o seguinte: independente de onde você more, o banho quente, a sauna, principalmente, foi feito um estudo, se eu não me engano, não sei se foi na Escócia ou na Irlanda, algum país europeu, ele fez uma pesquisa sobre a sauna, né? E pessoas que fizeram sauna e depois elas foram dormir, elas tinham um sono muito melhor e com mais qualidade. Aí eu falei, cara, que doideira. Por quê? Porque o nosso corpo ele relaxou. A sauna ela tem a habilidade, a característica da sauna é o quê? Relaxar o nosso corpo, abrir os nossos poros. E aí depois de tomar um banho de sauna quente, a pessoa ia lá e conseguia dormir com muito mais tranquilidade e mais facilidade. Então, se você tem uma sauna, pode tomar uma sauna. Mas, se caso você não tem uma sauna, tomar um banho quente antes de você dormir vai te ajudar bastante porque vai reduzir o seu cortisol, tá? E a quinta e última atividade que eu quero passar para vocês no vídeo de hoje, que esse vídeo já tá ficando gigante, é usar algumas técnicas de relaxamento antes de você dormir, como a respiração, tá? Então, que respiração que é essa? Respirar, simplesmente, profundamente. Você pode fazer aquele tipo de meditação, tipo 4-7-8, que é 4 segundos inspirando, 7 segundos prendendo e 8 segundos expirando. Eu normalmente não fico preso a nenhuma técnica, eu simplesmente fecho os olhos, eu faço uma oração, eu agradeço ao meu dia. Ah, Cláudio, mas eu não acredito em Deus. É independente da sua crença em Buda, Alá, Deus, o que quer que seja, você não acredita em nada, simplesmente agradeça o seu dia. Valorize o que você tem de bom e o que você teve de gratidão no seu dia e pronto. É isso que você tem que fazer. Nada mais. Por quê? Você vai conseguir ficar um pouco mais tranquilo na hora do seu sono e os seus níveis e os seus níveis de estresse vão diminuir e você vai conseguir dormir com muito mais tranquilo, muito mais tranquilidade, tá? Às vezes, você está querendo, para a gente poder finalizar, muito mais da sua mente, da sua produtividade, e de você mesmo. Às vezes você é uma pessoa que se exige muito, e eu sou esse tipo de pessoa que me exijo muito, e eu tenho certeza que você que se exige, você sabe que você sempre quer mais e que você pode mais. Só que, às vezes você está dando menos pro seu corpo, pro seu cérebro, para sua mente. E aí, como que ela vai te entregar algo maior se você não está entregando o que ela precisa? E uma dessas coisas é o sono. Então, se esse vídeo
te ajudou em algum momento, te ajudou a enxergar o sono de um outro jeito, eu queria que você comentasse aqui se você vai dormir melhor, quantas horas você dorme por dia. E aqui não tem uma hora específica de quantidade de sono, mas normalmente a medicina fala de 6 a 8 horas, até um pouco mais, até umas 10 horas, tá muito bom você dormir, tá? Mais do que 10 não é bom e menos do que 6 é péssimo, tá? Então, para a gente poder finalizar, eu quero agradecer a sua presença aqui. Se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado. E, obviamente, se você deixar o joinha se esse vídeo fez sentido para você e compartilhar com aquela pessoa improdutiva, ou aquela pessoa que vive reclamando, que está cansado, aquela pessoa desligada. Manda esse vídeo para aquela pessoa que precisa entender sobre o sono e que ela precisa dormir mais. Ou aquela pessoa que vive com um balde de café andando para cima e para baixo, achando que ela vai ter mais produtividade com café, porque isso é a maior mentira, beleza? Então, no mais é isso, um beijo grande, muito sucesso para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.